A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. C, G, H. C, G, H. Nas minhas palavras, o som de todo lugar. Foram tantos continentes, gente de todo canto, que fizeram com encanto a marca do meu falar. Se dizem que não tenho verso, mostro logo que sei versar. E ainda aviso, toda a palavra é poesia. Poema no canto do sabiá, de uai a oxente, de vice a bar. Da minha frase cantada, eu não vou me envergonhar. No norte ou no nordeste, no sul, sudeste, até no centro-oeste. Essa minha língua, com amor, eu hei de falar. Eu gosto quando eu chego num lugar que o povo fala, que tem o sotaque e tem também um pouquinho de gemedeira, um pouquinho de rapidez no sotaque, porque tem de todo jeito, né? Essa mistura faz com que um se ria do outro, né? Enquanto alguém ouve rir da minha forma de ser, eu rio dela de como ela é. Então, o que é que a gente faz? O infortúnio alheio é nossa alegria. Tem uma piada que a gente encontra por aí, diz que o caipira do interior de São Paulo, do Paraná, né, foi para o Rio de Janeiro e todo maravilhado com a cidade maravilhosa, lá chegou na praia e pediu me dê 2 pastéis. Né? Daí o cara perguntou de quê? De carne. Então, nessa hora, ele acabou revelando o traço, né? O traço identitário dele. Querendo ou não, num momento ou em outro, a gente acaba soltando aspectos da nossa fala. Se você não tiver barreira, você aprende a achar bonitinho o sotaque de um jeito, aprende a achar bonitinho o sotaque mais puxado com ascendência italiana que tem no Rio Grande do Sul, que come os S's. Você aprende a achar bonitinho o sotaque do interior que puxa o R, e o R que puxa é diferente do interior de São Paulo, do interior de Goiás, e assim por diante. E essa diversidade, ela é muito rica, é muito bonita. E é aí que nós percebemos que as pessoas são diferentes também pela forma como elas falam, né? Porque a maneira como cada um fala também é uma forma de construir a sua identidade social. Então, as línguas são um fenômeno muito amplo, e estão intimamente ligadas à cultura em que elas são usadas. O sotaque do Brasil tem vários lugares. Onde ele se diferencia mais é no sul e no sudeste. Lá para cima, eu tive em Curitiba, tem um sotaque muito engraçado. Eles falam uma fala meio fofa que a gente nem entende direito. Rio Grande do Sul falam de outro jeito, lá para fora, aqui no Nordeste, se fala, mas se fala um pouco diferente. Cada estado quase tem um sotaque, tem um jeito de falar, tem pronúncias de palavras que no outro lugar não é nada e aqui é alguma coisa. Tudo isso modifica, porque o Brasil é muito grande, né? E essa brasilidade é tão valorizada que é protegida por lei. A Constituição Federal trata as formas de expressão como patrimônio cultural. E algumas cidades, como Rio de Janeiro e Piracicaba, em São Paulo, registraram seus sotaques. O direito à identidade, inclusive, ele é um direito que foi muito trabalhado na última década, nas 2 últimas décadas, né? Sobretudo após a Constituição de 88, né? Porque você tem identidades regionais, você tem identidades em relação a indígenas, você tem identidade quilombola, você tem identidade em relação à ascendência africana, à ascendência à pele negra, à pele branca, você tem identidade cultural, né? Que todas essas identidades elas têm que ser manifestadas, e o Brasil é muito curioso porque ele é rico exatamente por sua diversidade
cultural que se afirma em cima de uma pluralidade de identidades. As influências em relação à colonização no português brasileiro são fortíssimas. Se nós formos pegar, por exemplo, a colonização portuguesa, nós temos muitos traços no nosso português brasileiro que vêm justamente da influência da herança lusitana. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da harmonização vocálica, há uma tendência em determinadas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, do S transformar em I, como em menino, ao invés de menino. Tem também as questões relacionadas ao S chiado, né, que aconteceu de uma forma muito forte no Rio de Janeiro, com a chegada da família real portuguesa em 1808, no Rio de Janeiro, e com eles também vieram 15 mil portugueses, né, diante da corte e de outros serviçais portugueses também, e trouxeram esse S chiado. E quando a gente fala do S carioca, chiado carioca, a gente acaba identificando que ele não é tão carioca assim. Esse mesmo S chiado a gente encontra em Florianópolis, né? E nós encontramos também em Belém. A língua reflete aspectos sociais e históricos pelos quais ela passaram ao longo da sua constituição. A importância da gente valorizar tudo isso é da gente olhar com respeito o nosso jeito de ser, o nosso jeito próprio de ser e de se expressar perante o mundo. Porque cada povo no mundo tem o seu jeito de ser e de se expressar. Você consegue fazer com que um gaúcho entenda um amazonense, com que um pernambucano entenda um catarinense e assim por diante, sem nenhum problema. Eu acho que o aprendizado escolar ele também tem isso, né? Não é só a língua culta que tem que ser aprendida para que a gente não incorra em erros. A gente tem que aprender a pluralidade da aceitação da língua falada, que é diferente da nossa, né? Que não é o padrão de mídia do Rio de Janeiro, que não é o padrão da sua região que é mais desenvolvida economicamente, e que é o padrão de uma região pequena, como Espírito Santo, por exemplo, que tem sotaque próprio também, né? E aí por diante. Sabemos que existem diferenças evidentes, não só na pronúncia, né? O pessoal da Bahia pronuncia a palavra televisão, coração, não coloca o artigo antes do nome próprio, né? Ou a casa de Daniela chegou, enquanto tem uma parte do Brasil em que as pessoas falam a Daniela chegou, televisão, coração e tantos outros aspectos. Falar um trem pra você. No queijinho, você pega a direita, cega a vida toda, aí você chega lá. Em algumas regiões, se conhece o mesmo alimento, por mandioca, aipim, macaxeira, e isso está relacionado ao processo de constituição de cada uma das regiões, né, no Brasil. Influência indígena muito forte, principalmente no norte do Brasil, influência de línguas de migração, sobretudo na região, né, sul do país. Então, isso se evidencia no léxico, que é o conjunto de palavras de uma língua, se evidencia na pronúncia e se evidencia também na gramática, na sintaxe de uma língua. As formas diferentes de se dizer a mesma coisa fazem parte da realidade da língua, e ao contrário do que as pessoas pensam, essa variação ela não prejudica o funcionamento da língua. Ao contrário, por existir a variação, é que a língua pode funcionar nos diversos contextos culturais em que ela funciona, tanto numa sessão do tribunal quanto numa feira livre. É a mesma língua portuguesa que está funcionando. Lá em Minas Gerais, quando a gente chegava em Belo Horizonte, existe até uma expressão que as pessoas utilizavam e perguntavam assim: você sabe se são as passavás? Né? Para saber se a pessoa entendia o que estava sendo falado, né? Você sabe se esse ônibus passa Savassi? Na verdade, você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Savassi é um bairro, uma região mais central de BH. Então, enquanto a gente encontra o mesmo tipo de expressão, né? Quase que uma linguagem criptográfica em Florianópolis, em que o manezinho da ilha disse: se cash, não quer giz,
esses tipos de expressões como formas de caricaturar o indivíduo de determinada área. Você pode ensinar a chamada norma culta, ou também a norma padrão, ou seja, aquela forma considerada correta da língua, que é o papel da escola, sobretudo para que o indivíduo possa ter acesso ao universo do letramento e aos vários espaços da cidadania. Mas você pode fazer isso sem discriminar a fala original, sobretudo do aluno das classes populares. É um ponto importante, mas para a gente ter essa consciência cidadã, pluralista em relação à língua, nós temos que conhecer a nossa história linguística. Muitos professores que se preocupam em investigar essa variação linguística que existe na língua portuguesa, e realmente temos diversos falares, sim, e isso é que possibilita o material para a gente fazer o nosso banco de dados que compõe o projeto do Atlas Linguístico do Brasil, que em 2014 teve os seus 2 volumes iniciais publicados. Um atlas linguístico nada mais é do que uma fotografia linguística, uma fotografia da língua em determinado recorte temporal. Ficam registradas palavras, expressões que depois podem ser recuperadas futuramente, né? E a gente consegue identificar onde essas peculiaridades de cada uma das regiões estão presentes. Uma forma de conhecer o povo é também conhecendo a língua e a cultura desse povo. E é interessante observar como isso está presente no uso que se faz da língua. Um atlas linguístico, ele é capaz também de cumprir essa função social, de mostrar as diferentes possibilidades que nós temos, as diferentes possibilidades que a língua nos apresenta, sem juízos de valores, sem mostrar que as possibilidades sejam certas ou erradas, mas mostrando que são possibilidades da língua, que pode ser utilizada como instrumento de socialização, para que as pessoas possam utilizar a língua para instrumentos de trocar conhecimento, instrumentos de conhecer o outro, e não de opressão, e não de discriminação. A importância do Atlas é esta, é reconhecer a legitimidade das formas e que refletem aspectos da própria constituição dos indivíduos e das regiões. Existe sim, às vezes há uma caricaturização da fala dos indivíduos, sem verificar mesmo se é verdade, se fala daquele modo realmente, né? Às vezes, para apresentar um personagem da zona rural, até uma forçada aí para ficar bem caipira mesmo, e na verdade isso é fictício, né? Não é bem assim que ocorre. Vários atores que têm que mudar seu modo de falar, os estudantes que vêm do Nordeste, o modo como o nordestino é visto pelo restante da população brasileira, e acontecimentos recentes para nós, que a gente não precisa ir muito longe para ver como o preconceito ainda existe. Ele é materializado linguisticamente, sim, porque o traço linguístico ele pode apontar, digamos, a origem daquela pessoa, e sendo essa origem desvalorizada, o traço linguístico também o será. Juízos relacionados ao certo, ao errado, ao feio, ao bonito, ao correto, ao incorreto. Isso, de alguma forma, termina estigmatizando as diferentes formas de falar, os diferentes sotaques, os diferentes regionalismos. E nós percebemos isso de uma forma muito interessante quando a gente percebe, por exemplo, tons jocosos, tons humorísticos que são colocados em relação a alguns sotaques específicos. O preconceito linguístico existe porque há uma dificuldade muito grande de aceitação a respeito das diferenças linguísticas e de como nós somos plurais e de como nós somos heterogêneos, porque a língua é dinâmica e nós mudamos o tempo inteiro. Ninguém fala igual a ninguém. O preconceito sempre é fundado numa ignorância do reconhecimento de que toda a pluralidade de sotaques ela é válida, né? E, inclusive, com a língua culta, a língua falada mais próxima da língua culta é o sotaque do Maranhão, por exemplo, que é tido como nordestino, né? O maranhense fala, né, a pronúncia com a conjugação mais correta, uma das mais corretas, talvez a mais correta do Brasil, né? Diferentemente do restante do Brasil, que usa a conjugação do tu e do você de uma forma diferenciada e muitas vezes incorreta,
do ponto de vista da língua culta. Mas é correto do ponto de vista regional. É correto do ponto de vista linguístico, né? O preconceito linguístico, ele, na verdade, advém de um preconceito mais profundo, né? Que é o preconceito social. Então, é o preconceito contra aquele que não teve as mesmas condições de escolaridade, muitas vezes, do que outras pessoas. Então, nós percebemos que é difícil aceitar o diferente para algumas pessoas. É difícil aceitar a língua do ponto de vista da sua diversidade, pelo respeito à diferença. Então, muitas pessoas colocam juízos de valores em relação à língua. Se a gente pensar num contexto de cultura popular, das gírias, então vai haver uma diferença muito grande de região para região, de estado para estado. Porque quanto mais você vai para a esfera da cultura popular, maior vai haver a diversificação. Mas se você vai, por exemplo, para a chamada norma culta, ou seja, para essa variedade de língua que é usada nas escolas, nas universidades, nos tribunais, nesses ambientes da chamada alta cultura, vai haver uma semelhança muito grande na forma como as pessoas falam e, sobretudo, na forma como as pessoas escrevem. O direito tem que trabalhar isso de uma forma muito plural, para acolher essa pluralidade que existe no Brasil. Eu acho que, inclusive, esteticamente, é um crime, né? Aí já é um crime não tipificado no Código Penal, mas é um crime estético cortar o sotaque de alguém por conta, ou reprimir o sotaque de alguém por conta do seu preconceito, né? Além de ser um autoritarismo, além de você poder configurar um crime mesmo, né? É um crime estético, porque você impede a pluralidade e a beleza dos sotaques que se desenvolveram no Brasil pelas mais diversas características. A língua é um universo muito rico de uma grande diversidade, como existe também a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade biológica, a nossa diversidade comportamental, existe a diversidade linguística, que deve ser respeitada e até conservada, porque faz parte do nosso patrimônio cultural, e não discriminada como uma forma inferior ou errada de linguagem, né? Não trisca nesse pitoco aí, não. É perigoso. O fenômeno da internet possibilitou que um extenso canal onde muitas vozes se manifestam em diversos sentidos, né? Positivos e negativos. Mas certamente isso abriu espaço para que houvesse mais manifestações de diferentes falares para um público mais amplo, porque antes você tinha canais mais restritos, como a televisão. Hoje em dia, com a internet, uma pessoa de qualquer lugar do planeta pode falar para milhões de pessoas. Eu acho que a gente tem uma diversidade maior agora, né? Houve também uma preocupação com isso, eu acho. Antigamente tinha muita coisa das novelas, né? Em que, por exemplo, tinha uma novela que se passava no Nordeste, mas os atores não eram. Então eram pessoas fazendo um sotaque fake, né? E agora eu acho que a gente tem mais contato com a variedade do país. A internet vem trazer de um modo mais real, né? Por meio dos comentários, por meio das interações, né? Aqui a comunicação está de um modo bastante rápido e a internet tem facilitado esse acesso de um modo muito interessante. Então, o brasileiro toma cada vez mais consciência de quanto somos heterogêneos na fala, na cultura, né, e do ponto de vista social também. Muitas vezes nós percebemos alunos falando determinadas palavras ou pronunciando determinadas palavras que não são típicas da região a qual eles pertencem, mas eles fazem isso porque eles têm muito contato com o youtuber tal, que é da localidade tal e que fala dessa forma. Isso de alguma forma termina influenciando a forma de fala, porque nós sabemos que a língua é dinâmica. Então, ela é influenciada por fatores externos, como a questão da localidade, a questão da faixa etária e as próprias mídias sociais como um todo. Eu tenho 2 filhas, uma de 3 e outra de 6 anos agora. No começo da pandemia, então, a Anitta, minha filha mais velha, tinha acabado de fazer 5 anos. E foi uma fase em que a gente se isolou muito aqui em casa, né? A gente teve mais tempo para tudo, vamos dizer assim, né? A gente teve mais livro, mais brincadeira, mais inventar mais coisa em casa.
mas teve também mais tempo de tela, né? Foi nesse período, eu acho, que eu até fiz um comentário no Twitter e outros amigos e conhecidos comentaram que percebiam isso também nas crianças, ou nos seus filhos ou sobrinhos. Além de, às vezes, por exemplo, um gosto, como que é típico do interior de São Paulo, assim, às vezes também um R, assim, diferente. Eu achei também, às vezes, o jeito de falar em si, sabe? Além das expressões, que um pouco daquele jeito youtuber de falar as coisas, que é um jeito mais animado, mais efusivo, assim, que nos vídeos eles às vezes adotam isso, né, para chamar a atenção. Não vejo negativamente, como eu disse, acho que traz uma riqueza até, assim, ela tem contato com outras culturas, outros falares, outros saberes que ela acaba conhecendo, e eu acho que isso enriquece, sim, não vejo como problema, não. Se a gente pensar nessa coisa de preservar a linguagem, é entender que a linguagem, na verdade, ela está sempre em movimento, pela própria natureza dela, sempre se transformando, e essa linguagem nunca é homogênea. Então, acho que o que a gente precisa é de antenas que possam captar essa linguagem em constante movimento. Fui a Juazeiro e lá falei com o Frei Damião. Fui à igreja do outro e assisti um sermão. Saí de lá com saudade. Trouxe essa novidade. Vou ler e quero atenção. É um aviso a vocês que Frei Damião mandou. Versado nesse papel, um bom romance formou. Quem não tiver apressado, preste atenção com cuidado, que apresentá-lo eu vou. Meus católicos romanos, daqui e de mais além, lê este divino aviso que a todos nós convém, me preste bem atenção. Quem manda é Frei Damião, o conselheiro do bem. Através da literatura de cordel e de suas xilogravuras, o artista pernambucano J. Borges retrata a cultura brasileira. Já produziu mais de 300 folhetos de cordel. Suas xilogravuras estão em museus espalhados pelo mundo. Eu tive 10 meses de escola e quando eu saí fui ler cordel de meu pai e fui também ler tudo que vinha pela frente. Jornal velho, revista velha, vinha para as vendas embrulhando sabão, eu tirava e lia tudo. Porque meu interesse era ampliar minha pequena leitura. E escrevia nas pedras, nas calçadas com carvão, até que adquiri um conhecimento e uma escrita que não tenho vergonha de escrever para ninguém, e assinar meu nome em lugar nenhum. Cordel que tem graça e que é o legítimo cordel é o feito no Nordeste, ilustrado com a xilogravura, e que a figura tem um olho pequeno, outro maior, tem o nariz de um lado, o nariz para outro, tem os braços, uma mão maior, outra menor. Essa é que é a figura que enfeita um cordel. A inspiração vem do que vejo, do que sinto, do que acontece, do dia a dia do Nordeste, das consequências do povo e da alegria do povo também. De uai a oxente, de cordel a repente. O cordel já foi jornal, foi a rádio do sertão, recitada nos alpendres de casinha a casarão, onde se lia novelas antes da televisão. E o cordel já captava os sotaques do Nordeste, a dizer que homem brabo lá se diz cabra da peste, que mulher lá é mulher, o carinho, o cafuné, garanhão, o cafajeste. Lá coisa ruim é mazela, o cansado é morgado, cabra feia é cabrunco, destruído afolosado, se vai alto é riba, se vai junto é pareado. O uso da linguagem, no repente, gente, ela acontece de um modo, ao mesmo tempo, muito mágico e ao mesmo tempo espantoso. E aí, como diz o cantador paraibano, Pinto do Monteiro, que é considerado por muitos o maior poeta repentista do século XX, ele dizia assim, que o poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Então, quando ele diz isso, ele resume de uma maneira genial
toda a arte da poesia do repente nordestino. Porque o repente, como a gente sabe, é uma arte que tem uma estrutura de versificação, de estrofação e de rimas muito rígido. É algo muito rígido, né? A estrutura do repente. Qualquer artista, quando ele está muito antenado com o seu tempo, com o seu meio, ele é capaz de canalizar numa obra o espírito do seu povo, o seu jeito único de ser e de dizer ao mundo. O tempo inteiro ele brinca com a linguagem, ele brinca com a sua variação, né? Com o seu jeito de cantar. O que mais a gente tem aí são exemplos de poetas falando, inclusive, da questão de que não existe um só Nordeste, né? Você vê poetas falando que existe um nordestinês de Alagoas, existe um nordestinês do Piauí, existe um nordestinês do Ceará, da Paraíba, né? Um jeito próprio de falar e por aí vai. O cordel ensina muito. O cordel sempre ensinou. O cordel foi uma coisa que foi criada, trazida pelos descobridores, quando vieram de Portugal, encontraram os índios, e aí distribuíram aqueles cordel deles, e naquela época os poetas não tinham muito o que fazer, e eles já cantavam de viola, eram os repentistas, e eles acharam a poesia de cordel a mesma poesia deles, só que era escrita, e a deles era oral, era cantada. E aqui, cada vez mais, a gente sabe que essa tradição se expande, a alfabetização no sentido, para além do letramento, né? Uma alfabetização para a parte mesmo da interpretação de um texto, né? Ampliar o campo de leitura. A gente vem assistindo o avanço, né? O reconhecimento do cordel no espaço, né? Nas escolas, até pela forma mesmo como o cordel se estrutura, a sua forma estruturada em métrica, em rima, e o seu ritmo também muito próximo da oralidade, muito próximo de um canto, né, do cantador. Você recita o cordel, é como se estivesse cantando, né? O meu cordel estradeiro, de tal modo aventuroso, conta a história de um cego e o seu caso milagroso, desde o dia que avistou um pavão misterioso. Vou te tchau por Deus, para demorar, vamos logo para casa de mamãe. O Brasil precisa conhecer o Brasil e precisa dar valor a si próprio, né? Como multidiversidade, como multiculturalidade, como espaços de multilinguismo. Para a educação, eu acho que ela também é fundamental para ensinar a pluralidade, para ensinar e para aprendermos juntos como é que a gente convive com essa pluralidade tão complexa e tão bonita que é o Brasil. A língua é um traço de identidade e as pessoas que a falam trazem isso como uma marca mesmo de afirmação, não de negação. E pelo menos deveria ser assim. A gente se orgulhar pelo modo como falamos, como modo como nos expressamos. Porque o modo como nos expressamos, utilizamos as palavras, refletem aspectos de nossas origens, né?